A existência de doenças que acometem o ser humano é tão antiga quanto a do ser humano. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. No entanto, a aquisição de conhecimentos científicos suficiente para lidar com eles é muito mais recente. Na verdade, em toda a sua história, o homem só foi capaz de erradicar completamente a varíola. Portanto, não deve ser surpresa que os arqueólogos tenham encontrado vestígios de muitas doenças que são relativamente comuns hoje em fósseis com milhares de anos. Portanto, hoje vamos mostrar a vocês as 10 doenças mais antigas. Tracoma. O tracoma é uma infecção ocular que ataca a pálpebra superior, causando uma inflamação que faz com que os cílios cresçam em direção à córnea. Atualmente, essa doença, que é transmitida pelo contato direto com a pessoa infectada ou por meio de certas moscas, é a principal causa de cegueira infecciosa no mundo. Especificamente, atinge cerca de 84 milhões de pessoas. Referências a essa doença conjuntival são encontradas no Código de Hammurabi e no Papiro de Ebers. Há dados suficientes para pensar que pensadores famosos da antiguidade como Horácio e Cícero sofreram com isso. Os pesquisadores acreditam que vários esqueletos de 10.000 AK encontrados na Austrália apresentam lesões cranianas atribuíveis a esta doença. Malária. Malária. Basta uma picada de um mosquito infectado para pegar a malária, uma doença infecciosa que infecta aproximadamente 300 milhões de pessoas a cada ano, matando cerca de 1 milhão delas. No livro chinês Neixing, traduzido como Livro da Medicina, de 2700 AK, encontram-se os primeiros registros escritos dessa doença. Um estudo publicado no Wall Street Journal afirma que essa infecção poderia ter matado metade da população humana desde a Idade da Pedra. Lepra. Até o início do século XX, os leprosos ficavam isolados nas colônias e condenados a viver uma vida longe do resto da sociedade devido ao terror causado pela possibilidade de contrair essa doença. Referências a seus sintomas particulares são encontradas na Bíblia e em papiros egípcios, um dos mais antigos tratados médicos conhecidos, datando de 1500 AC. O osso permanece com quase 5.000 anos com evidências desta patologia foram encontradas na Índia. Uma das grandes desvantagens dessa doença é a dificuldade de seu diagnóstico. Os primeiros sintomas são semelhantes aos da sífilis ou psoríase. Uma pessoa doente pode incubar a bactéria que causa hanseníase por mais de 20 anos antes de apresentar os sintomas, transmitindo a outras pessoas durante esse tempo. Varíola. O relatório Estudos de Paleopatologia no Egito publicado em 1921 por C. Mark Arman Ruffer registra a descoberta de vestígios de varíola em 3 múmias egípcias, a mais antiga datando de 1500 AC. Acredita-se que essa doença possa ter existido na Terra por mais de 10.000 anos. Embora isso não ofereça evidências conclusivas, as evidências circunstanciais são fortes o suficiente para sugerir que eles sofreram de varíola, uma das maiores assassinas da história, responsável por 300 a 500 milhões de mortes no século XX. Os avanços científicos nos últimos 2 séculos erradicaram o vírus. Cólera. Listado por Hipócrates em 400 AC, acredita-se que o cólera pode ter se originado nas margens do rio Ganges. A doença é causada pela má gestão da água, razão pela qual, à medida que as concentrações urbanas se espalharam a partir do século XV, as epidemias se tornaram mais frequentes. Febre tifoide. A vitória espartana na Guerra do Peloponeso, em 430 AC. Talvez não tivesse sido possível se a resistência das tropas atenienses não tivesse sido diminuída pela epidemia de febre tifoide. O historiador Tucídides descreveu os sintomas da peste, que correspondem à doença. Hoje, os casos da doença são registrados rotineiramente em diferentes partes do mundo, mas sua taxa de mortalidade é muito menor do que 2.500 anos atrás. Tuberculose. Esta é uma doença que continua epidêmica em várias partes do mundo. Em 2008, uma equipe de pesquisadores da University College of London, no Reino Unido, escavou a antiga cidade de Alitião, na costa de Israel. Lá, eles encontraram os restos mortais de uma mãe e seu filho. Ambos os esqueletos apresentavam lesões ósseas características da tuberculose. Testes de DNA confirmaram que a doença tem pelo menos 9.000 anos. Embora a descoberta de Alitião seja o caso mais antigo confirmado de tuberculose, lesões semelhantes foram encontradas em ossos encontrados na Turquia que datam de cerca de 500.000 anos atrás. Pneumonia. Pneumonia é uma doença que ataca o aparelho respiratório e, nos casos mais graves, pode levar à morte. Como tracoma, foi descrito pela primeira vez pelo pai da medicina, Hipócrates.
Embora não haja achados arqueológicos claros de sua existência em tempos remotos, uma vez que ataca tecidos moles, os cientistas acham que é uma das doenças mais antigas, por isso ataca os pulmões há milhares de anos. Febre das montanhas rochosas. A doença infecciosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, que é transmitida pela picada de carrapatos infectados. Seus sintomas mais comuns incluem febre alta ou moderada, forte dor de cabeça, fadiga, fortes dores musculares, calafrios e erupção cutânea. Se não for tratada a tempo, pode causar a morte em pouco tempo. Graças à análise de restos de mitocôndrias pré-históricas, os cientistas conseguiram identificar a bactéria responsável pela doença, que provavelmente matou milhões de vidas antes de ser identificada. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.